Meus queridos, sejam bem-vindos. Algumas pessoas perguntaram, né? E é sempre um conteúdo que gera muita dúvida sobre como é que faz para liberar uma crença e a crença volta. E eu vi também que ontem muitas pessoas perguntaram: eu já trabalhei algumas questões e voltaram. Gente, por que determinadas crenças, determinados trabalhos terapêuticos, eles fazem efeito por um tempo e depois parece que volta tudo de novo? Isso acontece por uma razão, né, que eu tive a clareza quando eu entrei, quando eu tive acesso, me conectei com isso no Theta Healing. No Theta Healing a gente aprende que existem 4 níveis de crença. Então presta bastante atenção, porque essa pode ser a situação que você vivencia na sua vida. Padrões repetitivos que acontecem na nossa vida várias e várias vezes. E mesmo quando a gente se concentra, se foca para querer resolver, tentar curar isso, ainda assim, quando você menos espera, isso volta para sua vida de novo. Mudam os personagens, mudam os cenários e você está, de repente, vivendo um padrão que já se repetiu várias vezes e provavelmente continuará se repetindo na sua vida. Por que isso acontece? Gente, antes de eu encontrar, né, de ser aluna do DNA Básico, de fazer os cursos de Theta Healing, eu já tinha muita clareza de o quão importante, do quão impactante é a reprogramação de crenças, o potencial que elas têm para mudar a nossa vida e a profundidade. As crenças são as grandes bases estruturais da nossa realidade. Você pode imaginar como um óculos lentes pelas quais você olha para a realidade. Se você tem lentes que fazem com que você enxergue uma realidade negativa, a sua realidade será negativa. Não é porque ela será para você, porque as nossas crenças, elas têm o poder de filtrar, de mudar a nossa percepção da realidade. Então eu acredito sinceramente que a coisa mais importante que você pode fazer na sua vida é identificar e mudar as suas crenças. Mas vamos lá, por que algumas crenças simplesmente voltam? Gente, no Theta Healing a gente aprende que existem 4 níveis de crença, né? Existem as crenças do nível primário, genético, do nível histórico e do nível da alma. Eu vou explicar aqui rapidamente só para você entender por que a gente consegue curas tão profundas e definitivas. Muitas vezes, com uma sessão, você consegue resolver uma grande questão da sua vida. É bom a gente alinhar essa expectativa para você não criar, não imaginar aqui pra mim, gente. Mas antes, deixa eu alinhar corretamente essa expectativa para ninguém pensar que todas as curas que a gente alcança, seja com Theta Healing, seja com qualquer outra ferramenta, serão instantâneas e imediatas. Tem curas que de fato são instantâneas, são rápidas e imediatas, porque você estava pronto para isso. É bom a gente ter clareza que curas são processos. E muitas vezes a gente precisa alcançar determinados degraus para encontrar uma cura definitiva na nossa vida de alguns aspectos. Mas eu não conheço hoje uma técnica mais rápida que o Theta Healing, justamente porque ele traz esse conceito dos níveis, né, das profundidades onde as crenças estão instaladas. Na verdade, a profundidade de acordo com a origem de onde uma crença foi gerada. As crenças do nível primário, central, são as crenças que a gente vive nessa vida. Essa vida é o centro do meu universo, você é o centro do seu universo. Nessa vida você vivencia crenças da hora que você nasce até os dias de hoje. O tempo todo você está sujeito à reprogramação de crenças. Um livro que você lê, um filme que você assiste, um vídeo no YouTube que você vê. Muitas vezes, né? Aliás, há algum tempo atrás, as pessoas tinham aprendizados que demoravam a vida inteira para serem solidificados e assimilados. Hoje, com um vídeo do YouTube ou um livro, por exemplo, você gera aprendizados que modificam completamente sua percepção de vida. Então, as crenças do nível primário, elas foram geradas nesse momento, até o momento atual, onde nós estamos vivendo, mas principalmente, especialmente dos 0 aos 7 anos de idade. Por quê? Porque até os 7 anos de idade, a nossa mente está predominantemente na onda cerebral teta. A onda cerebral teta, que é pela razão pela qual o Theta Healing tem esse nome, né? No Theta Healing a cura acontece através da onda cerebral teta, é uma onda natural. Todos os dias da sua vida você passa por essa onda. É a onda que se utiliza também na hipnose, em outras ferramentas também.
Só que, naturalmente, a gente acessa a onda teta quando estamos dormindo, quando estamos entrando num sonho, nas primeiras etapas do sonho, ou quando estamos acordando, em estado de inconsciência. Na hipnose também a gente utiliza a hipnose como uma parte da nossa mente consciente, temporariamente desativada, desligada. No Theta Healing, a gente usa a nossa mente subconsciente, né? A gente acessa a nossa mente subconsciente através da onda cerebral Theta, mas de forma completamente consciente. Na onda cerebral Theta, existe uma particularidade muito importante. Tudo que eu estou sujeito, tudo aquilo que eu me conecto na minha realidade, consegue adentrar na minha mente subconsciente com mais facilidade. É como se ultrapassasse as barreiras do nível consciente e programasse diretamente o meu subconsciente. Por isso que o Theta Healing ele é tão profundo e ele é tão rápido, porque a gente consegue acessar a nossa mente subconsciente. Por isso também que muitas das crenças limitantes que a gente tem na nossa vida foram geradas até os 7 anos de idade. Porque até os 7 anos de idade nós estávamos quase o tempo inteiro na onda cerebral Theta. Uma criança que acessa, que tem acesso a uma realidade de dor, de sacrifício, de dificuldade financeira, de violência, de limitação, ela vai trazer aquilo para a realidade dela e inconscientemente ela vai gerar o mesmo resultado que a mãe teve, o mesmo resultado financeiro que o pai teve, o filho acaba gerando também. O mesmo modo da mãe se relacionar, o mesmo padrão de relacionamento que os pais criaram, a criança acaba lá na fase adulta gerando o mesmo padrão. É por essa razão que características e comportamentos que você provavelmente criticou muito na sua mãe e no seu pai, você faz exatamente igual. Isso acontece por uma razão muito simples. Naquele momento da sua vida onde você estava muito sugestionável, muito aberto a sugestões internas, a sua mente entendeu que aquilo era o certo. Então você acaba reproduzindo os mesmos padrões que os seus pais. Mesmo aqueles que você não concorda, mesmo aqueles que você não critica. É óbvio que isso nem sempre acontece, tá, gente? Normalmente a sua mente entende que aquilo é o certo e ela vai reproduzir. Mas há casos, obviamente, em que você, de uma maneira muito consciente, muito forte, diz: eu não quero isso pra mim. E aí vai, às vezes, para outro extremo. São, por exemplo, famílias muito religiosas que geram crianças, filhos que se revoltam com a religiosidade, com as religiões, com Deus, porque tiveram isso muito forte na vida, como uma justificativa para um comportamento mais castrador, mais aprisionado, digamos assim. Enfim, durante a nossa infância, a gente programa muitas crenças. Então, provavelmente, a maneira como você lida com o dinheiro, o nível de sucesso que você alcança na sua vida, a maneira como você lida com os seus amigos, a maneira como você lida com os seus relacionamentos, também reflete a maneira como seus pais lidavam com essas questões, certo? Esse é o primeiro nível de crença. O segundo nível de crença, quem é Theta Healer aí, gente? Quem que lembra do segundo nível de crença? São as crenças do nível genético. Nós não temos crenças que foram geradas somente por nós. Não temos. A ciência já comprovou que crenças e bactérias conseguem ser ultrapassadas de geração em geração por até 14 gerações. Existem crenças, programações internas que nós trazemos no nosso DNA, ficam armazenadas no nosso campo morfogenético. Em razão disso, a gente tem crenças dos nossos antepassados, dos nossos pais, avós, bisavós, tataravós e por aí vai, gente. Houve um estudo muito interessante feito com prisioneiros que foram vítimas de campos de concentração, prisioneiros de campos de concentração. E os cientistas observaram, constataram que os filhos e netos dessas pessoas que tinham sofrido trauma, eles tinham carga genética de trauma, eles tinham traços de trauma em seus códigos genéticos, mesmo não tendo passado pela experiência. E aí a ciência cada vez mais comprovou que essas crenças, essas limitações, esses traumas, eles são
gerados, eles também têm o poder de serem passados para as próximas gerações. É óbvio que quando você se compromete com o seu processo de cura e libera essas questões em você, você deixa de gerar, de passar isso para frente. É como se em você chegasse um momento de resolução. E a partir daí, obviamente, você consegue modificar todo o histórico genético da sua família, todo o histórico genético dos seus antepassados também. Tá? Então, tem crenças que a gente não consegue acessar, não conseguimos adentrar com as técnicas pragmáticas que a gente conhece como coach, PNL, porque elas estão programadas no nosso DNA e só ferramentas de cura energética conseguem fazer esse tipo de programação, pelo menos que eu conheço até hoje, né, do que a gente tem hoje à nossa disposição. O terceiro tipo de crença, quem é que lembra? Cris está perguntando, uma vez eliminada uma crença limitante, ela pode voltar? Justamente isso que eu estou explicando. Presta bastante atenção para você entender por que algumas crenças voltam, mesmo quando você faz um trabalho com muita dedicação, com muita persistência, com muito comprometimento, ainda assim, tem crenças que voltam. Por quê? Porque você não trabalhou elas em todos os níveis. Às vezes você libera somente de um nível, ela continua em outro. Crenças, elas são instalações no nosso cérebro organizadas e estruturadas como sinapses cerebrais. Quando a gente estabelece uma nova crença, a gente não apaga a anterior. Ela existe, mas ela enfraquece. Se você não trabalha corretamente nos níveis de crença, se você não consegue aprofundar no seu subconsciente da maneira certa, aprofundar até que você possa remover as bases daquela estrutura de crença, ela vai voltar. Porque aquela sinapse neural que ficou ainda armazenada no seu cérebro, ela pode se fortalecer novamente. Ou ela pode se fortalecer porque voluntariamente a gente nutre novamente as nossas crenças anteriores, ou porque a gente não consegue retirá-las dos níveis corretos, de todos os níveis em que ela está instalada, certo? Então, gente, vamos lá. Terceiro nível de crença, um aprendizado que eu confesso para vocês que eu só tive acesso no Theta Healing. Eu estudava muito crença, eu já aplicava e ensinava ferramentas de crença, mas eu realmente fiquei impressionada, gente, por entender a amplitude desse conhecimento. Pamela, muito obrigada, minha querida. Terceiro nível de crença, Theta Healers, quem é que lembra? Revisão do DNA básico. Esse é um conteúdo que a gente aprende lá no DNA básico, claro, de uma maneira profunda, né? Eu tô falando aqui de uma maneira bem superficial, mas lá a gente aprende de uma maneira profunda. Eu sei que já tem muitos alunos aqui que estão inscritos na nova turma. Lá vocês vão aprender isso em profundidade. Bom, o terceiro nível de crença são as crenças do nível histórico. E elas subdividem-se em dois tipos. O primeiro tipo... todo mundo, Bruna, precisa desse conhecimento para se aprofundar mesmo e para trazer esse despertar para a nossa vida e a gente poder, de fato, se curar, ok? Terceiro nível de crença, gente, crenças do nível histórico. As crenças do nível histórico, elas são subdivididas em dois tipos. As crenças da consciência ou da inconsciência coletiva e as crenças de vidas passadas. Crenças do inconsciente coletivo dizem respeito àquelas crenças que todo mundo acredita. Tem grupos específicos aos quais você se vincula que automaticamente faz com que você compartilhe essas crenças com as mesmas pessoas. Por exemplo, todas as vezes que eu era advogada, né? Eu fui formada em direito, era advogada. Toda vez que eu estava numa roda de pessoas que eram advogadas, todo mundo tinha o mesmo padrão de crença. É muito difícil ter um escritório, é muito difícil ter sucesso como autônomo, é muito difícil não sei o que lá, os clientes dão muito trabalho, as pessoas são muito enrolonas e blá 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 blá. Era o mesmo padrão de crença. Os nutricionistas, de vez em quando eu dou aula também, né? Eu tenho muitas amigas que são nutricionistas, mentoras de nutricionistas, e aí elas me convidam para fazer aula de crença para esse público. É muito curioso, gente, porque elas também têm o mesmo nível de... Aliás, elas têm crenças muito semelhantes. E da mesma forma, os personagens, da mesma forma, os terapeutas holísticos, todo grupo ao qual você se insere, você começa a compartilhar as mesmas crenças com essas pessoas. O fato de estarmos inseridos na nossa terra, a nossa conexão com a nossa cidade, por exemplo, faz com que a gente compartilhe as crenças também da região.
Um exemplo de crença da coletividade é um exemplo clássico. Diabetes é incurável. Mas quantas coisas na sua vida, né? Quantas coisas a medicina convencional nos disse que eram incuráveis? E o tempo provou que não eram. Até pouco tempo atrás as pessoas morriam de tuberculose. Mas por todo mundo compartilhava, acreditava naquela crença. E crenças são profecias autorrealizáveis. Tudo que você acredita, inevitavelmente, vai se manifestar na sua vida. Se, por exemplo, você acredita que é mais fácil curar uma gripe do que um câncer, assim será. Se você acredita que para curar uma determinada doença você precisa de cirurgia, de remédio, assim será. Crença nada mais é do que uma aceitação do meu pensamento que aquilo é verdade. E uma vez que a minha mente entende, compreende, aceita aquela assertiva como verdadeira, o meu sistema nervoso, ele não filtra. Ele apenas obedece. Já existem inúmeros estudos científicos que comprovam que pessoas que em um determinado momento passaram a acreditar, falar e expressar uma determinada coisa e depois, logo depois foi manifestado. Com o caso, por exemplo, de doenças, tem estudos comprovando isso, que pessoas que eram completamente saudáveis e começaram a se declarar diabéticas, um tempo depois manifestaram a diabetes. E isso, gente, é para tudo. Crenças são profecias autorrealizáveis na nossa vida. Então, as crenças da coletividade, as crenças do inconsciente coletivo são as crenças que a gente compartilha com a população, com o mundo. Gente, e olha só que coisa interessante. Dizem por aí que quando você se cura, quando eu me curo, o mundo se cura. Isso é verdade. Por quê? Porque nós todos estamos alimentando, nutrindo essa sombra da coletividade com a nossa parte, com a nossa negatividade. Imagina só eu não me lembro agora, mas tem um autor que fala muito bem sobre isso, que é o lado sombra da gente. O nosso lado sombra é formado pelos nossos traumas, pelas nossas crenças limitantes e pelas nossas emoções e sentimentos negativos. Assim como cada um de nós tem um lado sombra, a coletividade, a humanidade também tem um lado sombra. E em razão disso, a gente manifesta desastres, doenças, pandemias e todo tipo de negatividade que a gente vivencia em coletividade. O fato é, se eu paro de alimentar essa negatividade com a minha negatividade, se eu paro de alimentar essa sombra coletiva com as minhas crenças limitantes, de fato, eu diminuo a densidade da coletividade e eu contribuo com a cura do mundo. É por isso que dizem que uma vez que eu me cure, você se cura e todo mundo se cura também, certo? A gente cura o mundo. Outra subdivisão das crenças históricas são as crenças de vidas passadas. Independente de você acreditar ou não, o fato é que a gente não chega aqui zerado. E muitas vezes em sessões de Theta Healing, a gente acessa coisas de outros espaço-tempo, coisas que a gente vê e sabe, sente, que fomos nós que vivenciamos. Mas a gente não entra e não acessa isso pra gente entrar no drama, tá, gente? Eu fui Joana Dark, eu fui queimada. Não. A gente não acessa isso para entrar em drama do que vivemos e do porquê somos culpados, nada disso. A gente acessa para entender como essas coisas estão hoje se manifestando na nossa vida. Tem muitas questões que a gente traz como experiências de outras existências e continuamos a manifestar aqui nessa vida. Gente, tem coisas que pra gente curar, a gente vai precisar de muitas vidas pelo sistema do erro e acerto. Tem coisas pra gente transmutar, karmas pra gente liberar, que a gente vai precisar de muitas existências, a não ser que você voluntariamente, em algum momento da sua jornada existencial, você se comprometa com o seu processo de cura, se comprometa com o seu processo de ascensão. Gente, eu sou muito comprometida. Particularmente, eu quero muito alcançar a minha ascensão espiritual, quero muito alcançar o próximo nível da minha evolução espiritual, o próximo nível. Eu sou o tipo de pessoa que acredito que não existem limites para a felicidade, não existem limites para o bem-estar. A gente sempre pode ser mais feliz, mais pleno, mais realizado, mais curado, mais saudável e se sentir cada vez melhor. E isso depende, lógico, da nossa decisão voluntária de nos comprometermos
com o nosso processo, porque a gente precisa se comprometer com isso, a gente precisa querer esse caminho. Se a gente fica em casa só, de bracinho cruzado, esperando um momento, não, uma hora vai acontecer, não vai acontecer nunca. Imagina só, como a sua vida poderia estar transformada se você tivesse iniciado essa jornada há um ano atrás. Eu acredito que as coisas acontecem no tempo certo, mas imagina se nada acontecer, se você não fizer absolutamente nada, como é que sua vida vai estar daqui a um ano? Você vai estar reclamando das mesmas coisas. Você vai estar vivenciando as mesmas coisas. Você vai estar exatamente no mesmo lugar e provavelmente reclamando porque Deus não te ajuda, a vida não te ajuda, ninguém te ajuda. Mas na verdade é você que tem que se ajudar. É você que precisa voluntariamente, conscientemente se comprometer com o seu processo. Todos nós precisamos disso. Todos nós, quanto antes a gente começar, mais rápido a gente vai conseguir a nossa ascensão, conseguir a nossa felicidade, conseguir uma vida realmente mais plena e mais próspera, porque eu acredito que esse é o nosso direito divino, tá? Quarto e último nível de crença. Quem lembra, gente? Quem é Teta Healer aí? Que lembra a revisão do DNA básico? O quarto e último nível de crença são as crenças do nível da alma. São as crenças que dizem respeito àquilo que a gente se identifica. Eu sou um fracassado, eu sou isso, eu sou um pecador. Aquilo que você se identifica. São coisas que você já viveu e reforçou tantas e tantas e tantas e tantas vezes que entrou e está instalado no nível mais profundo de quem você é, no nível da alma. Bom, esses 4 níveis de crença eu trouxe, né? Eu acessei esse conhecimento quando eu fiz o meu curso, quando eu encontrei o Theta Healing. E a questão mais curiosa, assim, o que eu acho mais encantador no Theta Healing é que não importa em qual nível a crença foi gerada, em qual nível ela está. Com apenas um comando, com apenas um pedido muito simples. Comandos são estruturas de pedidos que a gente utiliza no Theta Healing para nos direcionarmos à nossa mente subconsciente, nos direcionarmos ao Criador. Com apenas um pedido muito simples, a gente consegue remover, retirar esses bloqueios de crenças de todos os níveis. De absolutamente todos os níveis. É por isso, gente, que quando você faz, né, passa por um processo de atendimento de Theta Healing, às vezes uma meditação, às vezes um curso, né, o curso são muitos processos de cura, mas qualquer coisa que você acesse com o Theta Healing, de fato, pode gerar, tem o potencial de gerar na sua vida muita transformação, desde que, claro, você queira e esteja aberto para isso, tá bom?